Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Gonzalez. Vamos ver hoje o nosso caso de número 37. É o caso em que uma empresa faz a depreciação com base nas taxas fiscais. Vamos ver. Temos aqui o caso da nossa Companhia Neblina. Temos aqui o nosso segundo episódio da série, seguindo aí nessa mesma companhia. É uma SA de capital fechado, os exercícios são de 2018 e 2019 e a empresa foi auditada. Consideramos, não tem nada expresso aqui nas demonstrações, mas consideramos que ela esteja enquadrada na ITG 1000 pelo porte dela. Mas pode ser que não, pode ser que esteja na NBC TG 1000 ou até no conjunto completo de CPCs. Vamos ver, o que nós temos? Temos aqui o contexto operacional da empresa. Está descrito que a empresa não exerceu atividade comercial de compra e venda de bens e também de prestação de serviço do segmento automotivo. Vou até pular esse trechinho aqui, fazer de conta que eu não vi. No exercício, atende-se apenas na locação de seus bens do ativo imobilizado. Então a atividade principal dela não teve receita e ela fez locação do ativo imobilizado dela. Temos aqui que a depreciação do ativo imobilizado dela foi feita de acordo com as taxas determinadas pela Receita Federal. Então nós temos no imobilizado terrenos e prédios, terras agrícolas, máquinas, ferramentas, equipamentos móveis e utensílios, equipamento de informática e veículos. O que a NBC ITG 1000 fala sobre isso, sobre imobilizado e sobre depreciação? O item do ativo imobilizado deve ser inicialmente mensurado pelo custo, e o custo inicialmente compreende seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação, tributos não recuperáveis e gastos incorríveis que são diretamente atribuíveis a essa aquisição. E o valor depreciável, que é o custo menos valor residual do ativo imobilizado, deve ser alocado ao resultado do período de uso de modo uniforme ao longo do tempo da sua vida útil. É recomendável o método linear, por ser o método mais simples. Lembrando que a gente está falando da ITG 1000, tá? A gente não tem essa previsão quando a gente está indo para as empresas maiores, essa questão de ser necessariamente o mais simples, o recomendável, tá? Porque aqui se refere à empresa de porte menor. Tá? O que a gente tem que pensar sobre essa taxa fiscal? Primeiro, a taxa fiscal ela reflete a depreciação da empresa, do imobilizado da empresa. O que é a depreciação? A depreciação é o reconhecimento ao longo do tempo de que esse imobilizado está perdendo valor. Seja valor para uma futura revenda, seja valor de gerar benefício econômico. Ele vai perdendo capacidade de trazer benefício econômico conforme o tempo vai passando. Imagina um computador depois de 8 anos. Ele tem a mesma capacidade de gerar receita que ele tinha logo que ele foi adquirido, era considerado atual e rodava todos os softwares necessários, na velocidade desejada. Não, Ele vai perdendo capacidade de gerar receita. Então, essa perda de valor do imobilizado ao longo do tempo é a depreciação. Como que uma taxa fiscal pode ser adotada para fins contábeis e não ter nenhum tipo de questionamento? Não é? Será que isso está adequado? Primeiro, tiver aqui, até nessa estrutura mais simples, que é a ITG 1000, o valor depreciável é o custo menos o valor residual. A norma fiscal não fala em residual. Já começa daí o problema. Não é? Porque a gente vê aqui no nosso segundo item, regra fiscal não leva em consideração o valor residual. O que é o valor residual? É o valor que eu espero recuperar, eventualmente, uma venda desse imobilizado. Eu tenho um veículo, comprei por 50 mil, espero usar por 4 anos, exemplo, E espero que lá no final dessa vida útil, que para mim é de 4 anos, porque eu pretendo usar por 4 anos, eu consiga vendê-lo por 20.
Então o valor residual é 20, não se deprecia o valor residual. Certo? Então quanto que eu vou depreciar? Do residual para cima. Eu vou depreciar esses 30 mil, dos 50 até o 20, ao longo da vida útil, que são esses 4 anos que esse veículo vai trabalhar na minha empresa e gerar receita. Então, a taxa fiscal ela pode não ser adequada para a contabilidade por isso, porque também os itens estão na contabilidade pelo valor histórico. Quando eu estou falando de um computador, quando eu estou falando de um veículo que normalmente eles não se valorizam com o tempo, não tem problema com relação a isso. E quando eu estou falando de um imóvel, faz sentido adotar a taxa fiscal? No caso do imóvel, além de não considerar valor residual, um valor que eventualmente eu poderia conseguir pela venda do imóvel, depois da vida útil dele, cumprida, o que seria um absurdo, né? Eu entregar um imóvel a valor zero, seria meio que um absurdo. Mas também tem o fato de que os imóveis estão na contabilidade pelo custo histórico. Tirando aquela exceção do custo atribuído, né, nós hoje não temos reavaliação de imobilizado na contabilidade, e o custo atribuído pode ser adotado por nós uma única vez, naquela janela de adoção das regras internacionais. Depois não mais. Então, imóveis a custo histórico, é normal um imóvel valorizar. Então veja, se eu for vender, eu ainda vou conseguir eventualmente um valor superior ao que eu paguei, ao custo histórico dele. E a taxa fiscal vai reconhecendo a depreciação por tantos anos. E a depreciação é perda de valor. Quando na realidade eu posso até nem ter perdido o valor, mas eu continuo depreciando aqueles imóveis, pela regra fiscal. Então, vamos ao terceiro ponto aí. Isso representa de maneira fidedigna a realidade da empresa? Algo que tem um valor superior ao que está na contabilidade. Eu espero recuperar um recurso por um valor superior àquele que eu empreguei na compra. E ainda assim eu vou reconhecendo a depreciação até ele chegar a zero. Fica bem complicado. Então, fica difícil de defender que numa situação assim a representação fidedigna da realidade está sendo atendida. Certo? E, pessoal, lembrando, muitos podem falar, mas se a Receita Federal deixa, por que eu não vou usar? Olha, Receita Federal é regra fiscal. Regra fiscal é para apuração de imposto, certo? Imposto, tributos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Então, vamos contextualizar direito essa história. Primeiro, em que empresas que a depreciação é dedutível para fins de imposto de renda? Nas empresas lucro real, que hoje é minoria. Tá? Temos aí, estima-se, algo em torno de 150 mil empresas no país. Então, essas 150 que eventualmente poderiam ter esse tipo de argumento, porque são aquelas que seriam, em tese, afetadas por essa diferença de depreciação. Mas nem essas. Por quê? Porque a legislação fiscal permite que seja feito o ajuste extracontábil para fins de apuração de imposto. Então, se a minha depreciação na contabilidade de um veículo é 10% e a taxa fiscal me permite 20%, eu posso ajustar isso no valor. Não há prejuízo com relação, nem prejuízo e nem benefício com relação à apuração de IR e contribuição social. Então, esse argumento não é válido. Primeiro, porque um número pequeno de empresas poderia utilizar esse argumento e ainda assim seria inválido. Porque para apurar IR e contribuição é um tratamento específico. Nós vamos tratar esses dados a partir dos dados contábeis fazendo ajustes previstos na legislação de apuração de IR e contribuição social. Então, não haveria motivo para distorcer as demonstrações contábeis assim. Veja que nesse caso nós não estamos dentro da empresa para verificar se realmente não representa de maneira fidedigna a realidade, mas olhando de fora nós achamos que eventualmente pode não ser adequado, porque a taxa fiscal é para fins de apuração de tributos, ela não está
focando na representação fidedigna da realidade para os usuários externos. Ficamos por aqui hoje com o nosso caso de número 37 e ainda vamos seguir alguns casos aí com base na Companhia Neblina. Um abraço, fique agora com as nossas referências e nos acompanhe lá no YouTube. Um abraço.